Olá, muito bom dia, Edgar Gerber. Hoje eu vou falar um pouco como advogado, tá? Ontem eu fiz um post em alguns grupos do Face sobre aquela questão do custo do inventário da Marília Mendonça. Aí houve reações muito estranhas, né? Teve um que diz assim, eles têm dinheiro, eles têm que pagar mesmo, isso não importa, é problema deles, né? O outro disse, olha, não é 5 milhões, ela tem 500 milhões. E aí você imagina, né? Se ela tinha que ele, né, o marido, teria que pagar 742 mil, que equivale, gente, olha, 14,84, 15%. 15% do patrimônio da Marília vai para o sistema, para o Estado, para o governo, em impostos, taxas aos cartórios, pagamento de profissionais para fazer um procedimento que vai levar no mínimo 5 anos, porque tem criança menor de idade, então é obrigatório fazer ela no fórum, né? Então, imagina, se o patrimônio dela é 500 milhões, o marido vai pagar um pouquinho mais do que isso, quase 70 milhões. Você acha justo? Eles têm dinheiro. Mas a questão, eu usei o nome da cantora, né? Para lembrar o seguinte, e o piloto, o copiloto, né? Será que eles tinham algum bem? Será que os filhos do copiloto, a esposa do copiloto, vão conseguir pagar 15% do seu patrimônio? É muito dinheiro, gente. Então, esse meu propósito aqui é transmitir um alerta, né? E eu disse para uma pessoa também lá que me respondeu, o problema é que nós, brasileiros, nos acostumamos a pagar, e está tudo certo, a gente vai continuar nessa filosofia até quando? Aí você imagina se uma família dessas não consegue, por exemplo, ter meios, no caso aqui deles, 740 mil para pagar aquele custo, ele vai ter que vender o imóvel. E aí esse imóvel vai perder de valor, no mínimo 30%, 40%, para poder custear o processo, o sistema. Percebe que nisso vai quase 40% do seu patrimônio pro lixo, porque você não planejou antes aquilo que seria possível fazer em vida. Aí você imagina se a viúva falece depois de 3, 4, 5 anos, né? Vai mais 40% do que sobrou no lixo. É assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Pode mudar. É diferente. Existem meios legais de você mudar essa história. Então você pode mudar. Imagine seus filhos, né? A gente não sabe, né? Mas imagine se eles tenham que arcar com um custo de 15% do patrimônio, eles vão ter dinheiro na conta para poder pagar essas custas todas? Geralmente não tem, né? E aí ou vai para banco, pede dinheiro financiado, emprestado, sai caro, ou arruma um amigo rico para emprestar o dinheiro, né? Ou então vai ter que vender um dos bens, pedir um alvará ao juiz para poder vender um dos bens, para poder continuar no processo, para poder pagar o governo, pagar o imposto do governo. Você acha justo seus filhos terem que vender sua casa para pagar imposto ao governo, o ITCMD ou ITD, como dizem em alguns lugares? Gente, outra coisa importante é o seguinte, não existe, o que nós fazemos? Nós fazemos uma proteção do patrimônio. Quando eu viajei algumas vezes, né, naquela época, a gente tinha filmadora, tinha celular, né, tinha máquina fotográfica, então você ia lá no hotel e colocava no cofre do hotel aqueles objetos, dinheiro, a gente levava dinheiro, talão de cheque, né? Não sei se já ouviu falar disso. Existia, talão de cheque, existia. Lá em Foz do Iguaçu fui num hotel e lá a gente teve que deixar lá na gerência, lá embaixo, porque havia um cofre central, aí dava uma senha, então eu deixei lá
minha filmadora, minha máquina fotográfica, deixei dinheiro, deixei documento, deixei ela no cofre, seguro, posso andar tranquilo, deixei relógio caro também, deixei lá para poder andar pelas ruas, né? Então, esse sistema, ele é mais ou menos como um cofre, onde você deposita os seus bens lá dentro. E você fica com essas chaves, e depois você passa essas chaves para os seus filhos. Então, você tem toda a segurança. Então, esse é um sistema familiar patrimonial, né? Gente, existe uma coisa que eu leio de vez em quando, isso me dá arrepio, né? Porque fala assim, vamos fazer blindagem. Olha, blindagem rima com picaretagem. Não existe blindagem, tá? Porque alguém pode, por exemplo, estar sofrendo uma execução, está sofrendo um processo, e ele pega esse patrimônio e esconde numa empresa, numa PJ, para fugir das suas obrigações. Isso é crime, isso é fraude à execução, fraude contra credores e pode dar cadeia. Então nós não trabalhamos dessa maneira, trabalhamos com o sistema certo. Então nós temos proteção, não prometemos blindagem, porque isso é truque de mágico e lá no circo você vai ver muito disso. Mas aqui não é possível fazer mágicas dessa forma. Hoje no Brasil, né, está sendo muito comum a figura da MEI. Então, quando você trabalha com uma empresa, certos tipos de trabalhadores são obrigados, inclusive, a abrir uma MEI, uma microempresa, para poderem firmar um contrato de trabalho com uma empresa. Eles não querem que você seja empregado, porque empregado custa caro para ele, né? Então, a empresa ela faz um contrato de prestação de serviço com uma microempresa e você, então, não tem os 8% do fundo de garantia, você não tem algumas regalias, o 13º, você recebe um salário, né? Um valor, uma comissão, um ajuste pelo seu trabalho, mas você não tem mais aquele tipo de pagamento, né? Então, o brasileiro está se acostumando com isso. Então, esse tipo de trabalho é mais ou menos dessa forma, você pega os seus bens, coloca numa empresa, então você não é mais titular de um imóvel, você passa a ser titular de cotas. E uma coisa muito importante é que se faz uma proteção para que seu imóvel não seja penhorado pela justiça, por ações trabalhistas. Às vezes você esquece de pagar um DARF, né? Uma nota fiscal, um boleto que cai no fundo da gaveta e você esqueceu. Depois de algum tempo você pode ser executado por isso, tá? Então, por isso é muito importante a gente fazer essa proteção. Então, faça isso em vida, procure conhecer um pouco mais a respeito, não deixe seus filhos pagarem tão caro por um sacrifício seu. Custou anos para você constituir um patrimônio e isso pode ser dilapidado em questão de alguns meses. Não deixe que isso aconteça. Tenham um ótimo dia.